Boa noite, galera fitness, pessoas que não são fitness, pessoas que tomam Ozempic, Monjaros e Tadalafilhas. Fiquei com Hélio, Castanhante e Sari para falar sobre Saccharin. Eu não sei se tem um nome em português, se tiver Sacarino. Sacarino. Um filme de terror australiano da Natalie Erica James, que fez o Relic, que tem um vídeo solo meu da época da pandemia. Recomendo, inclusive. Que é um filme sobre um tema em voga que eu quero que o Hélio sumarize narrativamente. Tá, a história do filme, basicamente, ela é uma mulher, né, no caso, que ela eventualmente ela sofre ali com um problema de autoimagem, né, que ela se considera acima do peso, e ela começa a, né, passar por esses conflitos de, olha, tô muito pesado e tudo mais, e eventualmente ela encontra uma amiga dela das antigas, e essa amiga tá diferente, ela perdeu muito peso. E essa amiga oferece para ela uma pílula, fala, olha, tem uma pílula aqui mágica que se você tomar, a gente vai conseguir, né, resolver esse problema de emagrecimento. E aí ela toma, começa a ver um certo resultado e ao mesmo tempo ela dá uma pesquisada no que é essa pílula, porque ela é uma médica, ela trabalha com o corpo, ela é uma estudante de medicina, e ela vê que essa pílula é feita de cinzas humanas. E aí ela começa a, durante uma autópsia que ela está fazendo de uma mulher que ela chama de Berta, ela começa a tirar pedaços dessa Berta e começa, né, a fazer as cinzas e tomar isso. Com isso ela vai perdendo peso, conforme ela vai perdendo peso, ela precisa comer, ela vai comendo cada vez mais, porque essa é a grande magia da pílula. Quanto mais ela come, ela continua perdendo peso, essa é a grande mística, só que ao mesmo tempo isso tem um preço. A Berta começa a perseguir ela cada vez mais e ela começa a entender que se o açúcar dela cair, ela se ferra. Qual é a manifestação da Berta? De que maneira ela volta? A Berta, ela volta como um espírito que ela consegue ver em imagens côncavas, né? Convexas. Reflexos convexos. Reflexos convexos. Ela consegue ver aquela imagem que chega cada vez, eventualmente, né? E aí ela começa a brigar com essa Berta, tentar entender como é que o corpo dela funciona com a pílula e o filme por aí vai, né? É isso, uma mistura de substância. Ao mesmo tempo tem um romance, né? Que eu acho que é importante sublinhar, sim. com uma mulher que é uma personal trainer, que ela começa a entrar no curso dessa mulher para, tipo, se sentir, né, perder peso, ao mesmo tempo ela tem uma certa paixão por essa mulher, se sentir desejada, né, e aí no final tem um grande twist. Pois é, ela não tá só comendo muito e usando o Ash, né, comendo cinzas, ela também tá num projeto de perder tantos quilos em tantas semanas, que é um intensivão lá da academia dela e se envolve com a personal. Tem essa mistura de substância com retrato de Dorian Gray, com, por que não, Hereditário, sacanagem, só pra dizer que falei, Sexto Sentido, enfim. E são essas misturas aí que condensam nesse filme. Sari, qual foi a sua opinião? O que você achou enquanto espectadora desse filme? Cara, eu acho que eu achei em boas partes boa e aí do nada parecia que eu tava vendo um filme ruim. Uhum. Porque, tipo assim, eu tava entendendo a ideia, tava chegando em algum lugar, aí do nada ia pros lugares que eu fiquei, tipo assim, por que tá acontecendo? Tipo, por que quando ela falou com a outra menina que tomou um remédio, por que a outra menina não tava também na merda? Tipo, a outra menina tava, não, tô de boa. Basicamente, tipo, não, alucinei aqui rapidinho. Não foi uma parada de substância que ela foi ver. Os sintomas dela eram meio... meio nada a ver, tipo, ela eu tô um pouco suspendeu o ansiosa remédio, e né? é isso. Por que a amiga dela não tá sofrendo com aquele espírito bizarro? E a explicação do porquê que ela tava sofrendo eu achei também, tipo, nada a ver. Parece que botou um plot ali que não fez muito sentido. Aham. Eu entendo, eu percebi, vendo o filme com vocês, o momento no qual muitas pessoas pararam de comprar o barulho, mas eu já tava sentindo um pouco isso, porque o Jonas, que tá fora do quadro nesse momento, falou que a nuance foi pro saco no meio do filme, mas eu achei que o filme já disparou, de saída não tinha nuance nenhuma. Então, tipo, ele entra no bojo de coisas tipo o Undertone e alguns outros filmes que a gente falou, que é tipo uma premissa com muito potencial, mas que eu acho que a execução, sabe, deixou muito a desejar, antes de tudo, em termos de audiovisuais mesmo, assim. Tipo, eu acho que o filme, ele é arrastado, os elementos de terror dele, eu acho que
eles ficam um pouco jogados. Tipo, e essa causa, essa ideia do filme, eu acho ela muito legal e uma ótima premissa para um filme de terror. Mas eu acho que eles não exploram isso de uma forma genuinamente impactante. E ainda fica um pouco confuso, porque eles estão falando um pouco sobre a ditadura da beleza e como as pessoas tomam medidas absurdas para se encaixarem em pesos que se adequem a padrões inalcançáveis, mas ao mesmo tempo esse filme se debruça esteticamente na noção de que essa Berta, que é uma mulher que morreu e que está sendo... Eles colocaram uma mulher que tinha um problema de comida como vilã. Sim, não, e ela é uma figura obesa, sem cabelo, pelada ali, que tipo, o horror vem muito, na linguagem do filme, da figura dessa mulher obesa que tá stalking ela, assim, e aí, tipo, eu acho que fica um pouco pelo caminho a coisa, porque, tipo, até eles estão falando sobre essa busca incessante da magreza, dos monjaros da vida, mas todos os personagens do filme são o pai obeso dela, que é o The Whale ali, que tá jogando a vida dele fora, e aí, tipo, o distúrbio alimentar, um dos grandes problemas que eu acho que a mídia e os filmes deliberadamente ignoram é que, tipo, a gente tá focando, tipo, você tem que emagrecer, que é tudo pelo privilégio, pelo benefício de pessoas que não querem ver outras que não se enquadrem nos padrões estéticos. Sendo que, estatisticamente, os distúrbios alimentares que mais causam problemas de saúde são os de comer pouco. Se eu tivesse pernas, eu te chutava. Então, esse filme, até quando ele tá meio que condenando essa magrocracia, é tudo pautado em ela come pra caralho, é uma coisa grotesca, não sei o que e tal. O lance estético dela, a perda de peso dela é uma coisa estranha. A gente estava falando sobre como ela tem um efeito... a maquiagem é horrível. É uma mandíbula de Lux Maxim. Não tem nem a coisa do filme do Jack Black. Ela não parece gorda e tal. Vira um pouco aquele filme adolescente da mulher super linda no padrão, mas que usa um óculos e por isso ela é uma nerd, indesejável. E aí ela tá... Tipo, a vida dela tá indo pro saco, mas ao mesmo tempo a vida amorosa dela melhora porque a pessoa que tá vendendo o pacote emagreça rápido, tá julgando o estilo de vida e ao mesmo tempo tá encantada. Foi a mulher que criticou ela por estar tomando supostamente alguma coisa e ela ficou magra, a mulher foi lá e pegou ela. Sim. Aí tem o comentário, mas ao mesmo tempo, enfim... Essa é a grande questão também. Eu acho que ele tem uma ideia ali que foi mal executada. Acho que o texto, como o Hélio já comentou, durante o filme, ele é expositivo. Sei lá, tudo muito faladinho. E tem algumas ideias boas, mas todas muito, sei lá... o retrato mais óbvio de como tocar esse assunto. E mesmo assim deixou de falar nas coisas realmente importantes e reforçou outras. Então eu não gostei do filme. Mas eu gostei do conceito e alguém tem que pegar e fazer uma versão melhor disso. Assim. Hélio, por favor, o que você achou? Cara, eu concordo com você. Eu acho que você falou a palavra mais, pra mim, que define, que é uma questão, assim, óbvia, assim. Eu acho que ele retrata essa questão... Porque essa questão do peso é uma questão, que a gente super compreende, é uma questão que é um problema, né? Uma doença quase que basicamente domina a nossa sociedade hoje em dia. E a gente tem milhões de filmes que retratam sobre isso. Eu acho que esse filme, ele volta nesse coisa, mas ele não adiciona nada que seja muito bom, assim. E ele entra muito, eu acho, nisso que ela falou, nisso que você falou, de tipo... Tá, cara, então o problema é ser gordo. Tipo, porque assim, a mulher que é gorda, ela é a vilã de todas, que vai pegar... ao mesmo tempo, ela... E foi uma coisa que eu senti, assim, tipo, ela tem um problema, né? Ela toma pílula que é, tipo, eu estou sendo amaldiçoada. Só que ela come o que ela quiser e ela tá perdendo peso. Então, tipo, calma aí, onde que tá a coisa ruim? Até onde vai a coisa ruim? Porque até a última cena, ela não se fode muito pouco ali, de certa forma, assim, dentro do contexto, entendeu? Tipo... Porque ela reage de uma forma muito blasé a ter uma assombração na casa dela, que eu acho que o filme não é
um surreal que combina com isso, então ela tá meio que cagando pra isso destrói o terror completamente. Fala, pô, tem um detalhe aqui, né? Pô, quando eu olho aqui na colher tem uma... Ela vê de uma forma super científica, deixa eu anotar aqui. E é isso, assim, né? Tem uma mulher gorda aqui atrás de mim, né? Porque se fosse uma mulher sarada ali, se fosse uma pessoa bonita... O terror e ainda tem um detalhe. Uma coisa que eu odeio do terror em geral, uma coisa do terror moderno que me incomoda muito, é o inimigo, o demônio, o invisível, assim. Essas cenas de terror, de ação, que são uma figura que você não tá vendo, incorpórea, te estrangulando. Isso já é uma coisa que eu acho chata e sem imaginação no cinema como um todo de terror. Mas aí eles ainda se debruçam, tipo, olha só, ela sentou na cama e deixou o impacto. Então, tipo, você não tá condenando os padrões de beleza que vilipendiam pessoas acima do peso. Você tá usando isso como um signo de terror, de uma coisa repugnante e repulsiva. E aí, mané, você é só a parte da engrenagem. E aí, e nada sobre, tipo, comer mal e bulimia essa questão. Eu entendo que existem discursos ali, existem cenas que eles tentam reforçar esse tipo, não. Você é bonita, assim, né? Aquela amiga dela tá nesse lugar de falar, cara, independente de tudo, você é a pessoa bonita, né? Não, foi o único personagem sensato, porque a sensação que passou era que todos os personagens eram figurantes. A família dela foi tipo, eu achei que ia ter alguma crítica com a criação da mãe, de uma mãe rígida, mas a mãe era só uma bobona e o pai, a cena do pai pra mim não acrescentou nada. Porra, também. eu vou discordar. Isso a gente vai brigar forte, porque pra mim a cena do pai foi a cena do filme. Se tem uma cena boa do filme, se tem uma cena com nuance, assim, se tem uma cena que... Vamos levar isso para um outro lugar. Ela confrontando o pai. Mas eu acho que ela serve... boa, solta, sem, tipo, conexão nenhuma. Cara, não, mas eu acho que, mais ou menos, assim, porque eu acho que aquela cena ali, eu acho que ela é uma cena muito impactante. Pra mim foi a cena mais impactante, e tanto foi uma das cenas mais impactantes, que foi uma cena, que foi o período, eu percebi isso quando a gente tava vendo o filme, foi o período mais longo que a gente ficou em silêncio. Quando ela entrou, quando ela foi contra o pai, ficou silêncio até ela acabar de falar com o pai, ninguém abriu a boca, aí ela foi pro vestiário, não sei o que lá, e aí a galera começou a falar, porque era a cena que eles estavam tendo uma conversa sincera, assim, porque eu acho que ali a gente entra na nuance de verdade do problema, que é o seguinte, cara, o pai dela, ele é um maluco que é um obeso e ele tem um problema mental ali que tá comendo e fazendo a parada assim. Mas ao mesmo tempo ele tá falando, filha, essa é a minha vida, sacou? Tipo, eu tô aqui, você tá falando que eu tô largando a vida, mas a sua mãe foi embora e eu continuo aqui, você acha que eu me larguei, isso é só uma alimentação. Comer é só comer, mas eu faço isso porque eu adoro comer. É tipo, e isso, aí que entra o problema, porque tipo, calma, ele é um cara doente, ele não é um cara doente. Tipo, se você tem noção da sua condição e você aceita a sua condição, até quando isso é um entreguismo ou não, entendeu? Tipo, eu acho que o pai, ele entra nesse lugar um pouco de tipo, cara, eu tô aqui, eu sei, mas eu tô alimentando vocês, mas eu gosto de comer. E aí? E assim... Eu não quero que você siga o meu exemplo. Eu não acho que comida é tudo, mas eu como. Só que ao mesmo tempo é hipócrita, porque ele está destruindo o ciclo familiar quando ele faz isso. E aí, essa é a cena pra mim que eu acho que traz nuance em toda a discussão do filme, assim, tipo, não sei. Foi a cena que eu gostei. Interessante. Eu acho que você trouxe coisas que eu não tinha percebido e eu acho que são boas pra se refletir. Mas minha relação visceral a essa cena foi negativa no sentido que, tipo, eu acho que ela continua se debruçando, por mais que, beleza, ele colocou as coisas em perspectiva, mas acho que ela ainda se debruçou muito na iconografia do cara grotesco que tá ali, que não consegue se mexer. Mas essa é a questão, ele é um cara grotesco que não consegue se mexer, mas em momento nenhum ele é tipo, eu gosto de comer, filha. Não, ele troca uma ideia na moral, assim, ele fala, cara, olha, essa é a minha realidade, não leva a comida a sério, porque... Sabe, tipo, e ela fala, não, filha da puta, você tá fingindo que é o cara da razão e, no entanto, olha onde você tá. E ele fala, mesmo eu estando aqui, eu não estou que nem sua mãe que foi embora, eu ainda tô aqui, entendeu? Mas tipo, minha mãe só tinha ido viajar. Claro, não, mas é certo, mas é isso. Essa é a manipulação da parada, assim, tipo, ele não tá certo. Ele tá errado. Ele é o cara ausente. Ele é o cara que deu trabalho pra família inteira o tempo inteiro, entendeu? Tipo, a mãe e a filha estão tendo que aguentar ele o tempo inteiro. E ele tá no comodismo de falar, eu tô aqui. Mas pelo menos ele tá expondo a situação e falando, e aí? O que você vai fazer, entendeu? Tipo... Mas eu acho que essa escolha do filme também, ela
parte muito de, tipo, colocar as coisas como, tipo, o problema, tipo, ela tá meio que reforçando a ideia de que obesidade é uma coisa que, tipo, ou você tá encaixadinho, bonitinho aqui no padrão que é esteticamente aceitável, ou você é um cara que não consegue se mexer. E, tipo, ignorando que a lógica que causa ojeriza, obesidade, é o que faz gente morrer de fome, gente não conseguir se mexer, ficar Não, mas paralisada a obesidade dele Acho que foi estranho. Não, eu acho que ele é todo a prótese também. Não, ele, assim. ele é próximo, mas a obesidade dele não deixa ele de ser funcional 100%, né? Ele cozinha pra ela. É, mas eu acho que tipo, eles estão meio que mostrando aquilo como uma coisa, sabe, que causa uma aversão, um terror, assim, e eles não fazem isso nenhuma vez, até quando eles tiveram toda a preocupação de botar um maxilar definidíssimo na mulher, que eles querem falar que ela era gorda, pra ela ficar uma pessoa convencionalmente atraente e magra, assim. Mas eles, quando a coach tá falando pra ela, olha só, você tá magra demais, eles não fizeram nada de maquiagem pra ela, ela tá perfeitamente socialmente aceitável. Tipo, o filme não... Tipo, eu não acho também que tenha que tornar o super magro grotesco, porque a gente não tem que estigmatizar as pessoas que sofrem dos males alimentícios que fazem eles serem super magros. Mas ele tá muito, tipo, tudo é pauta. Tá, olha só, as pessoas que querem perder peso é um problema, mas o que é assustador pra gente aqui são as pessoas obesas que não conseguem se mexer. E a pessoa que está falando que você tá se destruindo, você tem que confiar no roteiro, porque ela parece perfeitamente normal, assim, tá ligado? A balança diz 45 e é isso aí, ela tá igual quando ela tava com 60. Então, tipo, eu acho que o filme se perde aí. Tá ligado? Por que as pessoas num filme que não tem um orçamento gigantesco e não é de Hollywood não podem fugir até facialmente do padrão de beleza, assim, tá ligado? Ele recai em tudo. Não ia financiar, então por que esse filme existe, sabe? Pois é, o que me incomodou é que eu achei que ia ser uma crítica aos remédios de emagrecimento, que não tem nada muito a ver com a galera obesa. Tipo assim, eu acho que os remédios de emagrecimento são ok pra quem tá obeso, inclusive é indicado. Mas aí, tipo, o que tá acontecendo dessa coisa do Instagram e tudo mais, são pessoas que não precisam usando aquilo, sendo revendido. Eu achei que ia ser uma crítica pra aquilo. Aí colocaram justamente as pessoas que têm indicação pra usar o remédio. Tipo, tanto o pai dela como personagem, a Berta como personagem. Mas ela, teoricamente, eles tentam levantar o ponto que ela não precisa, né? A amiga dela tá sempre ali, cara, você é bonita, você não precisa. E a neura dela, assim, né? Mas, tipo... A semente. Tá ali. Eu acho que existe uma questão assim, apesar de na teoria eles quererem bancar essa ideia de tipo, olha, você não precisa perder esse peso porque você é bonita assim, não sei o que lá. Na estética, eles não bancam esse peso. Na prática ali, na cena, é sempre em cima, um nojeira em cima do gordo da comida, assim. Então, tipo, eu sei que você tá querendo falar que ela não precisa parecer ser feia, mas a próxima mostra ela feia, a boca dela é toda nojenta e, tipo, ela só fica bonita quando ela tá magra. Então, assim, tipo, e aí? Sacou onde é que E começa a ter uma vida sexual caliente. É isso que eu falei, isso que me irritou. Assim. Isso que me irritou. Ela era uma pessoa que não sabia fazer sexo. E assim, eu até entendo que, pô, você perder peso ali, dá uma, né, aumenta a sua atividade sexual e tal, mas você não vira um... Eu ia falar um besteira, não posso falar. Essa é a parada. Isso tá bom. Fortalece. Não, posso falar ou não posso falar, Johnny? Não, tá bom. Isso meio que consolida, fortalece as paradas, tipo, façam o que eu digo, não o que eu faço. Então, tipo, ele sai muito pela culatra nesse respeito, assim, tá ligado? Tipo, e é isso, ele meio que coloca esse sintoma, é uma parada que é desagradável justamente como você é percebido, e isso não é desconstruído. Isso, tipo, tá, eu tô fazendo isso porque eu tenho a doença de que as pessoas têm nojo de mim, assim, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a ideia é mais do que relevante, mas a execução é, tipo, frágil, como alguns filmes de terror e de drama, de qualquer coisa, acabam só por... E não é assustador, assim, né? Não, o terror, você vê, ele tem a linguagem inconfundivelmente de terror, mas ele não pega nesse nível. A primeira coisa que eu falei foi, tipo, antes de eu chegar no lance conceitual, eu quero falar do audiovisual, que é só, tipo, um filme que não é tenso. Ele, sabe, às vezes ele parece muito amador nesse sentido, assim, às vezes parece que eu tô vendo, pô, um filme direto de DVD do Bruce Willis antes da fazia dele, assim, então, tipo, que é uma outra questão que a gente não pode também
pormenorizar. Mas enfim. Então, ele já em termos de forma me incomoda antes da gente chegar nas partes mais perniciosas dele, assim. E até, tipo, as coisas visuais, que são, acho que, bem feitas, elas são muito genéricas. Eu acho que são muito videoclípticas e muito coisas que já foram feitas antes 1 milhão de vezes. Mas efeitos da gordura ali, dos órgãos, É bem feito, mas eu acho que não... A sensibilidade de alguma coisa ali não me pegou a nível de, tipo, uma mise-en-scène coesa, assim, tipo, não me chamou a atenção. Eu consigo reconhecer a competência da coisa, mas não fiquei mesmerizado. Aí os créditos, foi no banheiro, os créditos estavam mais interessantes. Sim. Era uma abertura do Dexter melhorada, que é melhor do que o de abertura, então eu tinha que jogar no início. Calma aí. Vamos lá. Vai lá, Sam. Não, é porque o que eu tava pensando aqui é que a cena do pai me mexeu mais quando você falou do que, tipo, o filme me levando pra aquela narrativa. Pareceu que foi, tipo, completamente aleatório que chegou lá. E eu só percebi porque você falou, mas, tipo assim, o filme tava numa narrativa meio cansativa de, tipo, acontece isso, acontece aquilo. De mudar a dinâmica. E eu só percebi, caralho, não, a cena do pai faz um sentido que nem ele falou, mas eu só percebi porque você falou. O filme Então, assim, o filme não, ele falta essa coisa da imersão às vezes, né? Isso, tipo, ficou faltando na isso. teoria você até entende onde ele quer chegar, mas no sentido ele não te leva naquele lugar, né? Você entende a teoria, mas além da execução audiovisual, acho que faltou a teoria da pessoa que concebeu o bagulho. Assim. Eu tenho que levantar um ponto aqui. Não, eu vou levantar. Ok. Não, eu vou levantar. Pode Tá não na ser- hora, muito fácil. Pode não ser nada demais, mas eu queria levantar um ponto aqui que a gente não fala em muitos vídeos. E. Acabou. Não, Tá assim, vazio. eu não fiz. Que a gente não fala em muitos vídeos, que é o seguinte, fezes, né? Não, eu acho... A gente já comentou sobre isso antes, eu acho que isso é uma parada real, assim. As pessoas têm medo de mostrar fezes em filmes de terror, né? Mostra gordura do mostra cadáver, gordura, mostra ela costela. vomitando, não mostra fezes. E assim, quando você come muito, não sei o que lá, é comum você ter problemas de estômago, né? Não, e quando você toma um Monjaro e bebe, você Sim. vai cagar a sua Sim. alma. E no entanto... Eu não sei. Disseram. É? No Ano Novo, meu amigo falou. Tá. Não, é isso. Eu queria falar de fezes e queria saber sua opinião sobre fezes. Então, o filme, Sara, eu não sei se você vai concordar, mas eu acho que pra um filme que tá falando sobre essas coisas, até se a gente ignorar a problemática e partir do princípio que tudo que é visceral tá valendo em termos de, tipo, suscitar uma nojeira, uma repulsa, o que tá falando, eu acho que ele não conseguiu. Você viu a Substância? Então, a Substância, A substância foi incrível. ele tem cenas que são muito mais nojentas. Ele consegue... Tem pra todo mundo. Eu tenho É a nervoso mesma zumbi, coisa ele fez uma feita melhor, assim. Exatamente. E antes. Então, só quando tem desculpa, assim. Mas por isso que Interestelar é uma merda, porque 2001, 57 anos. Mas, enfim. Isso é pra outro vídeo. Eu sempre causo chorando dele. Mas, enfim. Então, tipo, ele não... Parece uma coisa muito burocrática quando acontece... As sequências de vísceras e tal, é meio tipo um anatômico que o formol já deixou aquilo completamente estéril. A minha sensação é que cada parte do filme foi editado por uma pessoa diferente. Isso tem... A identidade ficou pelo caminho. Uma hora parecia que era alguém que queria uma ação, com ela se mexendo ali, outra era um drama, outra era um negócio meio cômico com a mãe falando do vômito, e eu fiquei tipo, o que isso não tem nada a ver? o filme tem 1h50, né? 52. Não precisa tanto assim, né? Tipo, eu acho que isso que você falou é uma parada de verdade, que isso é uma coisa que eu senti. Parece que eu tava vendo um filme diferente a cada momento, assim, tipo... Ele falta um pouco dessa coesão, assim, eu acho, né? Não precisava tanto, ele parece tanto tempo pra falar o que ela tá falando Parece ali. um filme, às vezes, de lavagem de dinheiro. Tipo, um filme que não... Fudeu. Ele parece um filme que não é uma coesação. Os Não, caras australianos pesquisando críticas em português. Nossos advogados vão ter que assinar. Eu tenho assinar muita nosso agonia quando jurídico. coisas grandes acontecem em público e ninguém mais fica em choque. Tipo, o negócio começou a voar, o computador, e só elas duas vivenciaram aquilo. Elas deveriam ter sido expulsas da biblioteca imediatamente, né? Tipo, o cara... Não é tenso, é isso. Ele é meio estéril, passivo, assim. E
Ele tem, acho que uma linguagem muito, tipo, ele tem uma proposta diferente dos filmes. Mas, cara, no Telecine Action, em 2002, se você tava com insônia às 3h40 da manhã, você botava um filme que foi feito por 4 mariolas, que tinha essa linguagem audiovisual e esse grau de tensão que era baixo e sabe, que só existia ali pra alimentar alguma máquina, assim. E esse filme, eu sei que ele teve uma repercussão maior, ele foi bem divulgado e polarizou, porque ele é polêmico e tal, mas ele me parece muito não ambicioso pra ideia ambiciosa dele, assim, tá ligado? Então ele não é horrível, mas ele é meio neutro, assim. A parada do câncer também foi muito meio jogada. Tipo, eu tô com câncer aqui porque ela tava com câncer também. E aí Era um retrato do Dorian Gray. Ela tomou sempre, ketamina e ela botou na boca. Não, porque Essa tomar é a solução. ketamina, porque arrancar o próprio câncer vai curar ela. Isso Enfiar na boca não da tem nada a Berta. ver, assim, tipo... E ela não é curada, né? Ela não consegue. E a grande cena, que é a Berta comendo a mão dela, eles já regaram, assim, né? De até fazer a mostrar cena a dela, fisicalidade, e depois corta pra... e depois dá a entender que ela tá curada e ela chega cheia de compra no mercado da mulher, tipo assim, bem zona e dá pra entender. Não, então ela tá bem, né? Porque se ela não conseguia ficar bem nem em 3 minutos, e agora, aí do nada ela. Esse é o plot. Ela tentou fugir e não conseguiu fugir do espírito no final, né? Porque, pô, se ela não tivesse assistido aquela mulher, ia ser só um filme de alegria, né? De romance. Ela comeu o que ela quis, perdeu todo o peso dela. Conquistou a mulher que dava pegou a bronquinha. mulher, pô, aí fudeu, né? Mas e aí, sei lá, ficou gratuito também. Por que ela devorou ela de uma forma que, tipo, o filme não é tão estética, surreal, ele ficou igual, o quadro ficou uma coisa legal, pô. Sei lá, cara, o que eles estão tentando falar? Esse filme cultua muito a beleza simbolismo. pra um filme que tá criticando a ditadura da beleza. exatamente, Assim, Eu sacou? fiquei puta que ela não comeu o lixo. Eu achei que do nada ela ia começar a comer o lixo pra caralho ali. Então, e aí essa é outra parada. ia ser uma puta cena. Até os filmes que reforçam que, meu Deus, obesidade é o diabo, eles fazem cenas nas quais as pessoas se esbaldam, que são muito mais nojentas. Esse filme parece que é, tipo, muito publicitário também. Ela tá botando as coisas pra dentro, mas não é nojento, é só, tipo, aesthetics. Então, o que você quer dizer? Porque, assim, você pode ser contra a noção de que, porra, você não ser uma pessoa escultural é o fim do mundo. Mas então você também não vai fazer cenas estilizadas de pessoas comendo, sei lá, cara. Ele se perdeu. E o Relic, que é o primeiro longa dela, é um filme muito maneiro sobre idosos e como Ela é eles tipo- são perseguidos. de onde que ela é? Da Austrália. Ela é tipo a Anitta da Austrália? Chega. Esse nome não vai... Já disseram que ela vem e procura. e tal. Não sei, tô falando. Não, o Relic, eu não tenho é, nenhuma crítica ao Relic. Quer dizer, eu tenho, tá no YouTube. Tá. Mas eu acho que ele é um filme que tocou num assunto legal, que é tipo velhice, e botou no terror, e foi de uma forma que eu achei super exitosa. Esse talvez tenha sido um pouco fora da alçada dela, ou então tava na alçada e ela levou pra uma linha assim questionável. Então, não, tá melhor do que. Medusa a e Dita Máscara, Coisa por sei. favor. Não, Máscara, por favor, já é problemático conceitualmente. Tá, Corta essa parte. Elas disseram que ela O vai no quão YouTube. previsível vocês acharam? Tipo, aconteceu a parada e você falou, entendi que isso ia acontecer. Uma coisa a gente foi ludibriado, né? Que a gente achou que a mulher que vendia a cinza pra ela ia se fuder Porque toda e essa é ela uma não se parada fudeu, né? legal de ver, né? Tipo, só mas- elas duas se fudendo e ninguém... Eu também errei, porque eu falei que ela não tomava, mas ela tomava e não se fudeu. Ela tomava e não se fudeu, e eu achei também que o sexo ia ser interrompido pela Pelo Berta, reflexo. né? E não foi, mas assim, é isso, assim, é que eu tô tão não investido que o fato de eu não Ele não perder... tem os picos. É, Nenhum, assim. O fato disso não acontecer não me causou um caralho. Não foi nada surpreendente, assim, foi tipo, tá. Eu achei que ia ser mais clichê e talvez não foi. Esse ele tocou na parada. Não é imprevisível nem surpreendente. É. Ele é assim, ele não cria a expectativa de nada porque ele só navega Só existe. nas calmarias, assim. Você se surpreendeu com alguma coisa ou Não. não? Né? Só Você- negativamente, que eu fiquei puta que ela não comeu lixo. Falei, pô, não é possível. Pois é, né? Podia comer uns cacos de vidro, aí eu ia ficar aflito. Estilo... Babadook tem Não, isso. o bonequinho. Que é da Austrália também, a porra do Bring Her Back. E aí? Ué, Que a aquele Babadook é filme da Austrália maravilhoso. também. Aquela Esse filme é cena... maravilhoso. Sim, muito bom. É.
Vamos pros critérios? Vamos. Você sabe dos critérios? Não. Tá. Você nunca viu nenhum vídeo desse canal? Sacanagem. Não. Coisa. Meu Deus! Tá, é o seguinte, a gente vai avaliar o filme sobre Você não é uma das 50 pessoas. 3 critérios, que são 6, bem arbitrários, e a gente discorre um pouco sobre eles e dá uma nota, pode ser abstrata, pode ser objetiva, enfim, você vai ver. A gente vai falar sobre o critério e dar uma nota no final, e a nota pode ser... Por que você não começa falando sobre violência e efeitos especiais? Violência e efeitos especiais. Cara, violência, eu acho que a gente tem muito pouco violência. Eu acho que as cenas que era pra ter violência... Não, vou discordar, então discordo de mim depois, pô, deixa eu falar. As cenas que era pra ter violência, elas meio que, tipo... Existe, né, aquela violência que é aquela violência psicológica, mas como eu falei, eu acho que ele aproxima aquilo, ele approach aquilo de uma maneira muito... Aborda, exatamente, aquilo de uma maneira meio rasa. E aí você tem a cena, eu acho que o efeito especial. O efeito especial eu gosto. Eu vou te falar o seguinte, tem a Berta, tem as cenas dela dissecando o cadáver, que eu fiquei meio tipo, cara, isso foi feito com cadáver de verdade ou não? Porque é extremamente bem feito, assim. E até as cenas dela na colher, ela em cima dela. Eu não tenho... Eu sou um cara que trabalho com isso, eu gosto de efeito especial, é uma tara minha, eu fico prestando atenção. E esse é um filme que eu não... No momento nenhum eu falei, cara, isso foi obviamente um efeito especial escrachado, horrível. Eu acho que uma escolha ruim... Você tocou num ponto importante, assim. Desculpa, eu falei besteira. Apaga tudo que eu falei e vamos recomeçar. Corta. Não, a questão é muito bom, mas a maquiagem dela fingindo ser magra é uma questão braba, assim. Porque é que eu pensei naquilo que você falou. Eu pensei naquilo que você falou e eu falei, cara, ele falou o que eu queria falar, que é tipo, é que nem as mulheres nerds que tem um rabo de cavalo e um óculos, mas você sabe que elas são lindas e elas estão usando uma parada ali, tipo, E aí nela eu olhei e falei, cara, isso tá uncanny, assim, tipo, essa pessoa não é uma pessoa verdadeira e é óbvio que ela tá usando maquiagem. Aí você fala, cara, fica, pessoa gorda e tal. Realmente, é complicado. Mas eu vou falar assim... Eu pensei num De Niro da vida. Eu falei que nem o Bull lá, o do... Raging Bull. Raging Bull. Eu falei, cara, ele ganhou peso, né? Mas, tá, ok. Ele tipo... Falei, primeiro grava ela magra, depois grava ela muito gorda. Porque tem uma questão de produção, né? Ela podia ser magra desde o começo, ter só uma dismorfia. Podia. Ia ser melhor do que aquela maquiagem, eu acho, pra mim, assim. Porque aquela maquiagem é isso, assim. Eles tentam simulá-la como se ela fosse gorda... E ela nem gorda. Ela não parece. Isso poderia ser bom, mas eu sei que não é o intuito da parada. Então, eles entenderam errado, mas fala. Então, não gostei, assim. Então a minha nota vai ser ela em relação à Berta, assim. A Berta é a nota máxima, então, tipo, essa é a parada. Independente da problematização, tem uma coisa fundamental nessa parada, porque eles não fizeram ela parecer gorda. Tipo, você vê daquele filme do Jack Black, O Amor é Cego, que a Gwyneth Paltrow, né? Ela é obesa e ele enxerga ela como magra e para ele, ela é linda e assim vai. Aquele efeito, independente da mensagem do filme que é escrota, é bom. É convincente, sacou? Eles fizeram umas próteses de látex que tornaram ela obesa ali e tal. Bom também, O Ed Murphy, do Professor Aloprado. É isso que ele fala. Ok. E esse... Não, ela é uma pessoa, tipo... que eles botaram, tipo, um maxilar que é, tipo, definido, assim, tipo... Não tem porque eles botaram... picado por uma abelha. É angular. Ela é muito magra. E aí eles botaram a prótese aqui embaixo. Só que aqui, amassando o rosto, e entre essa prótese aqui, ficou um buraco. E aí, então, amassando o rosto, um buraco. E isso daqui preenchido. Aí mas não é, tipo, um papo, tipo... Independente do que você acha sobre a obesidade... Quanto menos gordura você tem na face, mais definidas são as suas feições e mais você consegue ver os ossos. E ela é toda cheia de quina, assim. Então não foi uma decisão sem sentido. O corpo dela tá igual, é o efeito Kuleshov máximo, ela tá idêntica. Bota um pouquinho de enchimento, assim, mas é óbvio que é enchimento. Então, tipo, isso não fez sem sentido até dentro
de qualquer problemática que o filme abraça, assim. De resto, concordo com você, tipo, é competente, mas não é comovente. Tudo muito bom, assim, tipo, as autópsias e tal, a gordura e tal. Eu já vi coisas assim, e é muito próximo, eles pesquisaram legal, assim, tipo, a costela, de caralho e tal. Mas Às vezes é real, Bran. eu acho que não precisa. Eu acho que tá, não sim. precisa. Mas, e aí, é isso, os créditos, sei lá, tipo, até a nossa amiga viscerada no último plano do filme foi uma coisa que ficou bem feita e tal. Só que só não foi uma coisa que agregou. Às vezes essas coisas são meio que o chamariz. Até filmes que eu não gosto tanto, a violência deles é muito impressionante, assim. E esse não é um exemplo disso, assim, tipo, é bem feito, mas parece que tá deslocado ali. Parece que é uma coisa que passageira, assim. Só pra lembrar, alguns filmes, né, a gente falou do Substância, mas a gente tava conversando antes com ela e cara, o Amei Irmã Feia fala sobre o mesmo aspecto de uma maneira muito melhor, assim. Existem alguns filmes que falam sobre esse assunto e dão uma surra nisso. Né? É isso. Então a nota que eu dou é razoável. É um vinho copo meio cheio de copo... Não, copo meio vazio. De copo É o mesmo volume, tá. né? De copo inteiro, acho assim. que eu daria nota meio vazia pelo mesmo motivo, tipo, a maquiagem ficou uma droga e eu achei, tipo assim, tá, beleza, o corpo ficou maneiro, mas também não tava nada muito surpreendente. Tipo, que nem Substância me surpreendeu pra caralho os efeitos, tipo, então... Quando você vem depois e você ainda faz uma coisa mais contida e menos ambiciosa... Mas aí também, né? Claro, mas vamos pelo menos Mas botar um conteúdo bom. Você tem que ser esperto quando você não tem muito... Claro, mas aí eu vou falar uma parada, eu vou defender esse filme, assim. Eu acho que é covarde, não é covarde, porque eu não vou chamar vocês de covarde, mas é desonesto comparar esse filme com Substância por uma questão de grana, assim, beleza. sabe? Tipo, não chega nem perto. E dentro do universo dele, ele fez muito bem, assim. Tem filmes com mais dinheiro que essas cenas de cadáver e tal, e são muito mais fakes, assim. O motivo que eu acho que a comparação é válida é que as limitações de efeitos especiais e design desse filme não são... Pra mim, de falta de orçamento. Eu acho que eles conseguem fazer a coisa de uma forma muito competente e incrível. Eu acho que eles é uma questão de design, tipo, de direção, de conceituação da parada. Tipo, eu nunca achei nada mal feito, eu só achei as coisas, tipo, sem inspiração. Porque Substância, apesar de ter um orçamento maior, eu conseguia sentir a criatividade acontecendo ali, sabe? As vinhetinhas do filme, antes de começar, eram mais intrigantes do que o filme, né? Aquela pele que saiu, aí era produtora X e tal. Então, Sari, você pode começar... Calma, qual foi a nota dela? Foi o copo meio... É um copo meio vazio. Tá bom. Sari, você pode começar o segundo. Você pode falar sobre atuações e credibilidade das ações dos personagens. Cara, atuação... Eu achei todas muito medianas. Eu achei a da mãe muito ruim. A melhor foi a do pai, que ele falou, de fato. A amiga parecia que ela era um personagem de malhação em certos momentos. Eu concordo 100% com você. A amiga, pra mim, era ela... É que falou, ela tava num outro filme. Cara, a amiga, pra mim, ela entregou todos os diálogos. Assim, tipo, entregou no sentido ruim. Assim, tipo, ela tava lendo o papel, assim. Eu não senti a emoção dela falando, assim, mas... Vai lá e depois eu falo a minha parte. Pois é, e aí parecia que ela tava preocupada, tipo, pela fala, mas assim, não tava muito preocupada. A mãe também ficou meio aleatório. Aí foi o pai. E foi a personal também, zero emoção, tipo, não mostrou que tinha interesse em momento nenhum, não mostrou, tipo, do nada, deu um beijo ali, tipo, com zero dá preocupação clima. Pro flerte, né? Zero flerte ali, do nada, tipo, caraca. Mas existe também o mundo dos gostosos, né? E você quer falar disso por quê? Não sei. Você puxou esse assunto? Não, mas não sei. Qual conhecimento você tem? Eu não tenho conhecimento, mas eu vejo. Eu quero que você me explique como funciona o mundo dos gostosos, cara. Existe, cara.
Não, tá bom, corta então. Não, desculpa, não vou entrar. Essa parte não existe, cara. Isso é a verdade, gente. Você sair numa noite, você sabe que existe mundos gostosos, mas continua. Se for possível. Fala. Não sei, eu tava errada, porque eu não entendo de gostosa pra gente. Não, não, mas Não, Eu não pesquei, porque me faltou conhecimento. Não. Eu falo merda. Campo. Tô certo. Cara, acho que eu falei todos os personagens, né? Sim. Sim, e a nota? Vocês deram a nota em coisas, né? A nota é sexo abstrata, é um atração, conceito. Pode ser número. Ou pode ser nota. A nota é quando, tipo, você quer muito chocolate e aí você só tem como ir na farmácia e pegar aquele chocolate caro, mais ou menos. Tá bom. Perfeito. Que às vezes não é nem tão bom assim pelo preço. Assim. Excelente. Você inspirou a minha nota. Atuações e credibilidade das suas personagens. É ruim, acho que o Hélio, querendo ou não, ele deu uma pista sobre isso. Não, nem essa viagem dele aí que a gente vai ignorar. E ele não vai, eu proíbo ele de elaborar na vez dele. Mas não, quando ele falou que a mulher, a amiga dela, foi mal no filme, mas a gente viu, Se Eu Tivesse Pernas Chutava, que é um filme no qual ela tá bem, né? E como você meio que falou que todo mundo é super neutro, é isso, tipo, é culpa do texto e da direção. Eu não acho que ninguém ali passou vergonha, assim, tipo, mas eu acho que o filme não teve a preocupação, sabe? Os caras não estavam cortando e falando faz de novo, os caras, tipo, é tudo em serviço da história, do visual e em detrimento das emoções humanas sendo ali. Tipo, tanto é que o filme não tem uma veia muito etérea de sonho. Apesar de ela sonhar, os momentos acordados eu acho que são muito normais, só que a principal tá sempre cagando muito para as coisas bizarras que estão acontecendo. Tipo, a Berta aparecer no reflexo côncavo da colher é uma coisa curiosa pra ela, não é uma coisa bizarra até ela dar um colocadão na mãe dela, sacou? Então, tipo, isso não faz sentido, isso novamente... Ela bate na porta pra entrar, é bom. Eu acho que ela tava achando que ela tava alucinando, assim. Mas quando eu acho que eu tô alucinando, eu falo, puta que pariu, bateu. E aí eu falo, me ajuda, me fala de onde eu te conheço e por quê. E pede um Uber também. Então, tipo, isso já é algo que depois muito contra o filme, mas tipo, acho que não são atores, quase todas atrizes. Tô pensando se tem um homem além do pai, acho que não. Interessante. Mas não tem emoção. É isso, a personal comeu ela no esporro e daqui a pouco ela fala, você tá bem? Então vamos ali no banheiro, então tipo, no vestiário. Muda dos gostosos. Ok. Que os fanfics que tu escreve com o self-insert ali, porra, que a porra da Magistiano chega. E aí, cara, você tá bem? Não, então vamos subir. A nota que eu vou dar, inspirada na sua, você chegou em casa, você tá com meio que um desejo de açúcar, porque a sua glicose tá baixa, porque você bebeu muito. Vai ver perto. Você abre o freezer e você pega a caixinha de sorvete. E aí você levanta e é feijão. Essa é a nota. Fudeu. Hélio, atuações e credibilidade do Azerbaijão. Cara, atuações e credibilidade. No geral, assim, a atuação... Eu gostei da atuação do pai, vou botar, achei que ele arrasou, achei que foi uma cena foda, eu sei que vocês não dão nada, mas é também uma atuação do filme de 1h50 que não dura nem 5 minutos, né? Então, complicou. O resto, cara, eu não sei se eu acho tão descrível que nem vocês acham. Eu sei que, tipo, a amiga dela é horrível, assim. Eu não acho que ela tá abaixo. Eu acho que ela tá muito abaixo, sim. Eu não acho que é uma questão da atriz, não sei, cara. O delivery, o texto que é entregue pra ela é muito positivo e ela sempre fala de uma maneira... Mas você é minha amiga, você não pode tomar isto porque ela você vai fazer o mascote de moralidade do conceito exatamente. De que você pode ser uma pessoa gorda, feliz. E o resto do filme não é assim. E ela tá distante disso, por causa disso, entendeu? Tipo, então ela não consegue me convencer, assim. Mas... Então, assim, no geral, eu vou dar uma nota o quê? Eu vou dar uma nota de
Tá, um corpo aberto faltando todos os órgãos, assim. Tá certo. Tá fraco, tá... Hélio, Tá. você pode começar. O último critério são os sustos e o terror psicológico. Susto ou psicológico? Cara, susto eu não levei nenhum. Eu acho que a única cena que poderia me dar um susto, uma angústia, seria ela comendo a mão da mulher. E eu acho que eles arregaram nessa hora, que é a grande verdade, a grande hora da verdade. Não foram. Terror psicológico, cara, eu super entendo. Eu tenho dismorfia corporal, eu acho que eu sou gordo pra caralho, quero tomar pena. Mas, mesmo assim... E que isso é um problema. Quê? E que isso é um E problema. que isso é um problema, super... E eu tenho pessoas muito próximas da minha família que tiveram anorexia, bulimia. Eu entendo um pouco, assim, por experiências muito próximas desse mundo, assim. Mas o filme em si não é isso, assim. Como ele é muito estético, como ele é muito... né? E ele não... Eu acho que as consequências são muito pequenas para os problemas, assim. Até a última cena quase não tem consequência para mim, assim. É muito mais uma questão dela sofrendo ali na maluquice dela, mas ao mesmo tempo ela tá perdendo peso, ela tá mais feliz, ela tá pegando a mulher, ela tá tudo dando certo na vida dela, e ela tá comendo pra caralho. Tipo, porra, meu sonho é encher minha cara Até de doce. pra personal, o caixão vai ser aberto, de tão tranque que é o filme. E nem entrando no sentido estético ali, tipo, né? Comer o personagem de uma maneira que mostra todos os órgãos assim, não pega o pescoço, nada, nem vou entrar nisso. Mas, então assim, qual que é o critério mesmo? Sustos e terror psicológico. Sustos psicológico. Eu vi que tem uma hora outra coisa, mas não me pegou. Terror psicológico também, eu entendo a angústia, bate um pouquinho no meu coração, mas não foi muito longe não. Caralho, tá, eu ia falar uma nota que eu não posso falar não. Então eu vou dar de nota, cara, eu não sei o que eu vou dar, eu vou dar de nota 3 de 10. Tá bom. O terror psicológico é aquela coisa, tipo, pelos tópicos, tá ligado? Se esse filme fosse um jogo no Steam, ia aparecer questões, distúrbios alimentares, autoestima e tal. Isso aí já é um prato cheio pra nota alta, mas o filme, um prato vazio. Mas o filme não conseguiu tocar nelas de uma forma. Às vezes tem coisas que eu não sofro, que o filme me educa sobre isso e eu fico cacetado, tá ligado? Tipo, então é isso que é ser um arqueólogo subaquático. Então, mas esse, sabe, que é uma coisa que, tipo, bem ou mal, eu tô inserido nesse contexto, assim, tipo, de ganhar peso, perder peso e as pessoas comentarem, os caras quatro. Então, tipo, eu vejo o buraco mais embaixo no dia a dia, assim, eu vejo pessoas, sabe, entrou em coma por causa de pílula e tal e não acordou. Então, tipo, eu tenho uma dimensão da parada, eu fiquei intrigado por esse filme, pelo conceito dele, e eu fiquei decepcionado que achei que ele nem raspou a superfície e o que ele raspou na superfície reforçou muito do que ele se propunha a contestar. Então o terror psicológico já ficou pra titia aí. O susto, eu que sou o cara que fica com tudo, tem uns blá aleatórios, e esse filme faz isso de uma forma sem imaginação, sem contexto, sem setup e tal. Então, tipo, a linguagem de terror dele é muito, muito desprezível, assim. Então a nota que eu dou é... Sari, por favor. Sustos e terror psicológico. Eu achei susto e terror psicológico péssimo, assim. Uhum. Porque eu ri em alguns momentos. Então, tipo, quando o filme me faz rir... Quando Você riu de uma que era... Eu não a lembro o que mulher, era. sim, eu achei muito zoada. Eu, tipo, cara, aí, porra, com um tema tão sério desse, tipo, sei lá, não fiquei imersa no tema. Então, tipo, eu achei muito ruim, porque eu achei graça de muitas cenas. Eu achei que a assombração não tinha o menor sentido, porque às vezes ela saía quebrando tudo, às vezes ela batia na porta pra entrar. Eu já dava indireto, Então, tipo, jogava um chocolatinho pra ela. Tipo... Porra, meu sonho é estar vendo TV, chegar um chocolatinho assim, eu sei, Porra, Pelo eu achei- chão, tinha uma granada, assim. Então, tipo... Uma bomba de chocolate.
A minha nota é tipo, você é um gringo, sobe no Cristo Redentor e tá nublado. Bom, ela entendeu bem o conceito. Um dia eu vou meter o gringo que comprou uma camisa de escola pública. Eu vi na porra Esse do é muito carnaval. foda, esse É. é muito foda. Enfim, gente, é isso. Saccharine, não sei.